mulheres, a todos aqueles que nesta hora dão uma parte do seu tempo e param para um momento de meditação que nós teremos aqui na Palavra de Deus. E lembrando a todos que o nosso único objetivo aqui é manter você focado em Jesus Cristo, sabendo que o Senhor tem nos guardado desta pandemia que tem tomado conta do mundo. É notório, é sabedor que o diabo tinha um projeto muito audacioso, não era apenas de matar 250 mil pessoas ao redor do mundo, mas matar milhões de pessoas. Se estimavam milhões de pessoas mortas. Só no Brasil, 5 milhões e 500 mil pessoas mortas era a previsão. E isto ficou reduzido, está reduzindo, e quem está acompanhando as estatísticas sabe que estamos a cada dia tendo uma diminuição de pessoas que morrem e muito mais daquelas que estão se recuperando, que foram atingidas, mas que estão de alguma maneira se recuperando. Nós lamentamos também, como todos, a perca de queridos, de pessoas amigas, de família. Tivemos a irmã Caroline lá em Manaus, que perdeu seu pai, e isto é o único caso que nós sabemos de parentes, de irmãos nossos, né? Mas Deus tem protegido, tem guardado, e nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer, Deus tem nos guardado. Eu, com muita confiança, sem entender o que estava fazendo, apenas por obedecer a Deus, ungi o povo no 31 de dezembro, sem saber que nós estaríamos neste ano enfrentando esta dificuldade. E todos aqueles que colocaram sua fé na palavra de Deus, porque a unção ou oração ou qualquer dessas coisas não teria nenhum significado se as pessoas não creem, não é, Mondeiro? Então, aqueles que estão confiados na palavra, como disse o salmista, que não são palavras do salmista, mas nossa, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, este é o vale que nós estamos passando, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, não é? Então, isso é uma coisa que deve descansar a alma de todos aqueles que confiam em Deus. Nós estamos vivendo nesses momentos, tendo dois momentos juntos, uma live pela manhã, um culto à noite, e estamos alimentando o povo, recebendo áudios e comunicados de irmãos de todas as partes do Brasil. Ontem mesmo eu recebi um da irmã Eva, lá do Mato Seco. Irmã Eva, mãe da irmã Vânia, né, sogra do irmão Oswaldo, mãe do irmão Jeremias, do irmão Tiago, dessa turma toda aí. E ela falando que tem acompanhado as lives e tem acompanhado os cultos, todos os cultos e todas as lives, e que está orando também pela madrugada conosco, de forma que nós estamos juntos nesta mesma fé, nesta batalha, e eu tenho certeza que a glória de Deus há de descer em nossos corações, e nós vamos ajudando as pessoas. Estamos felizes por ter este meio de comunicação que Deus nos deu, e podemos chegar em todas as partes, desde sítios, as cidades, né, até em outros países, onde temos recebido acompanhamento, pessoas que estão dizendo que estão nos acompanhando. Fiquei feliz também de poder ajudar a muitos irmãos que às vezes nem sabiam, pessoas idosas, mexer com celular, e aprenderam e desenvolver, estão assistindo também, como a irmã Maria Couro, o irmão Expedito, né, que estavam lá sem culto, e me ligou, a irmã Maria me ligou, e eu pedi para o irmão Carlos Eliel ir lá, ele foi lá, explicou, está aí assistindo. A irmã Júlia também, irmã Júlia, Deus te abençoe também, sabe, que são pessoas idosas que não podem vir à igreja, que agora ninguém pode vir, nem jovens, nem velhos. A irmã Rita também. Irmã Rita é um amor de pessoa, né? Irmã Rita
É um anjo de Deus, uma pessoa maravilhosa. Todos esses irmãos, todos eles têm seu lugar especial. Nós mandamos aí uma saudação especial para a irmã Rita, viu? Os irmãos lá do Boi Seco também, irmão Militão, irmã Maria, todo este povo aí do interior, irmão João, irmão Gabriel, irmão Zé lá de Passira, irmão Manuel, não é? Irmão André, todo este povo, irmão Zaqueu, não é? Irmão, como é que chama o outro lá? Irmão André também, né? Irmão André lá de Surubim, né? Enfim, é gente que a gente não consegue falar o nome, mas lembramos de todos, o irmão Júnior de Carpina também está sempre aí assíduo conosco aí. Passira, irmão de Passira, né? Eu falei irmão Zé, irmão Manuel lá de Passira, né? Enfim, tanta gente que tem nos acompanhado no seu dia a dia. E ontem nós tivemos uma sequência. Se eu posso dizer, eu peguei 3 mensagens no final de semana, o manto usado, uma libertação total. E qual foi a outra? O sexto sentido. O sexto sentido. E quando foi ontem que eu fui pegar uma mensagem para ler, para pregar à noite, eu peguei uma mensagem chamada Um Profeta Envergonhado. Quando eu comecei a ler, o irmão Brana disse que tinha pregado sobre a capa, o manto usado naquela escola. Eu disse, engraçado, né? Parecia que eu estava combinando com o irmão Brana, ele pregou aquilo e à noite ele ia pregar outra mensagem. Eu preguei sobre o manto usado e a sequência é... Então peguei Um Profeta Envergonhado e ontem nós vimos o sentimento do profeta Esdras pela maneira como o povo de Israel se misturou. E a gente vê que muitas pessoas, sem perceber, as coisas vão entrando. Deus queria ter uma linhagem pura, como Deus quer uma noiva pura. Deus não quer uma igreja misturada. E o final foi Esdras rasgar a roupa e depois despedir, né? Aquele povo, filhos e mulheres que tinham nascido, que tinham vindo para dentro de maneira errada. Então, a gente sabe que o final na Bíblia é esse: mulher, representação da igreja, e filhos, aqueles produzidos por estas igrejas, que na última hora serão rejeitados. E isso trouxe um momento de muita tensão no profeta Esdras. Ele advogou não o pecado, não disse que os sacerdotes e levitas estavam certos, mas advogou a condição, se pôs a orar pedindo perdão, dizendo: nós somos injustos, nós erramos, nós fizemos o que não devíamos ter feito, e pediu que Deus se compadecesse deles. E isto foi o sentimento de um profeta. E eu manifestei também o meu sentimento de vergonha, como Esdras manifestou dele. Eu manifestei o sentimento de vergonha porque, quando conheci a mensagem, todo o sentimento que a gente tinha é de pureza. Nunca imaginamos que teríamos problemas da maneira que tivemos. Então, aqui está a Bíblia, a gente não pode fazer uma coisa, pensar diferente, mas envergonha saber da condição, da maneira que muitos líderes, né, sacerdotes, muitos pastores estão conduzindo o povo e para onde estão conduzindo. O único objetivo, único, não existe o outro. Se a gente fizer esta live aqui, e esta live não tiver um propósito de preparar o povo para a vinda do Senhor, essa live não está apresentando a mensagem, apresentando um programa à parte. Isso. Então, nós conhecemos o programa de Deus, como disse o irmão Brané, a Bíblia. Mas há homens que têm seus programas. O profeta diz aqui na mensagem, um profeta envergonhado. Então, os homens estão fazendo os seus programas, mas Deus tem o seu programa. E eu estou aqui para dizer a vocês que não importa, como eu disse ontem à noite, se me entendam mal, não estou preocupado se vou perder amigos, de maneira nenhuma. Essas são coisas que nunca me preocupou. Até porque, em 1981, eu tinha 25 anos.
1981, quando eu vim para o Nordeste. E eu sou goiano, não tenho raízes no Nordeste, não tenho parentes aqui, não tenho amigos, não tenho conhecidos. Então eu vim para cá sozinho. Eu vim para o Nordeste só, não conhecia ninguém, vim como representante de uma empresa e vim trazendo a mensagem no meu coração. E foi assim que nós iniciamos esse trabalho que está hoje esparramado por todo o Nordeste e por todo o Brasil, não é só no Nordeste, né? Temos participação junto com outros pastores em muitos outros estados, e de forma que, mas assim, de maneira sozinha. Se eu voltar a ficar sozinho hoje, para mim não tem novidade nenhuma, porque eu já passei por esse momento. E eu tenho certeza que eu não fico sozinho, porque tem um povo que congrega comigo e que está interessado pelo arrebatamento, porque foi isto que eu ensinei para eles desde o começo. Não estou aqui juntando pessoas, posso não ser simpático, não vivo, sabe, de brincadeiras, promovendo festinhas e coisas desta natureza, porque isto não condiz com aquilo que é o propósito. Tudo o que nós queremos é trazer as pessoas mais perto de Deus. Não estou fazendo um movimento religioso, estamos levando as pessoas a uma vida de aproximação ao Senhor. Isto é tudo que nós estamos fazendo. Então, e o profeta William Branham, que estava pregando esta mensagem, um profeta envergonhado, ele termina externando a sua vergonha também, e ele começa então a fazer um lamento sobre o próprio povo que congregava com ele, só o próprio povo do tabernáculo que estava incorporando e vivendo de maneira que parecia, ele chamou a igreja de anêmica, chamou a igreja de diabética e chamou a igreja que estava com furúnculo. 3 coisas ele disse: não, nós não podemos tratar isto com emplasto, nós precisamos ter coragem de amputar se for necessário, porque isso não vai cicatrizar nunca. Tem peças podres que não adianta você rapar, precisa de cortar e jogar fora. Então tem decisões que você tem que tomar que na verdade são dolorosas, você tem que amputar mesmo. Olha, acabou e vai para lá. Quer ficar podre, fica para lá. E ele chamou a igreja também de anêmica, que estava precisando fazer uma transfusão com o sangue de Cristo lá no Calvário, para acabar com essa anemia. Então ele lamenta, e lamenta por ele. Ele disse que deveria pregar muito mais forte, pregar muito mais duro, condenar muito mais o pecado, não é? E não adianta a gente, não é xingar o povo, mas é condenar o pecado e levar o povo a ter interesse. E ele fala sobre a condição da igreja estagnada, de não levar o propósito, que o propósito, isso é claro na Bíblia. Jesus nunca mandou a gente fazer igreja. Jesus mandou pregar o evangelho, construir igreja ou formar, abrir igrejas. Não, ele mandou pregar o evangelho. Então, você vê que a condição da maior parte das igrejas, elas estão estagnadas. Elas não procuram um meio, porque os próprios membros, é característico de um cristão produzir outro cristão. A gente precisa orar. Foi assim que o irmão Branham disse que nós deveríamos orar para Deus colocar amor em nossos corações pelas almas perdidas. Então, este é um programa que eu não vejo ninguém promover. Chamar as pessoas para orar para Deus colocar amor pelas almas perdidas em nossos corações. Então, parece que está faltando isto. E o irmão Branham pergunta: quantas pessoas você conseguiu ganhar para Cristo desde que você se tornou um cristão? Tem muita gente que não ganha ninguém, muito pelo contrário. Eles fazem é tirar as pessoas da igreja. Tem muita gente que diz: eu saí da igreja por causa da vida do irmão fulano. Fulano de tal, fez isso, fez aquilo. Sabe? Parece que não se toca, né? Não importa o que vai fazer. Então, quantas pessoas você trouxe? Depois ele pergunta: quantas pessoas você conseguiu trazer para o culto de oração? A maioria dos crentes não gosta nem de culto de oração. É o culto que menos tem pessoas na igreja, é o culto de oração.
e é o culto principal da igreja, é o culto que mais deveria interessar. Eu falei, irmão, sobre aquele sonho que eu tive essa semana. Eu nunca fiz uma oração na minha vida com tanto, sabe, com tanta, como é que eu diria, convicção, não, com tanta clareza, porque eu estava falando sobre a riqueza que Deus colocou numa conta, e eu falei, olha, Deus abriu os tesouros dos céus, Deus quer derramar bênçãos sem medida sobre o povo. Quando eu fui orar naquela manhã, eu me senti o que era o privilégio de orar. Oração é um privilégio muito grande. O irmão Branham diz que é o maior privilégio que o mortal tem. Mas é a coisa que as pessoas menos gostam de fazer. Então, porque não tem conhecimento do valor da oração. E aí, então, ele disse que se você não está ganhando almas, isto aí é uma prova assim. Você fala assim para muitas pessoas, você crê no profeta William Branham? Creio. Mas ele disse, então por que você não acredita nisso? Ele disse, se você não está ganhando alma, você está culpado. Acredita que você está culpado. Isso aí é pouca gente, não é? Então ele disse, olha, nós vamos orar. Ele disse, está na hora de convidar as pessoas, eu convido a você para vir ao arrependimento. Ele mesmo lastimou, ele tinha ganhado mais de 1 milhão de almas, isto em 1956. Ele tinha ganhado mais de 1 milhão de almas para Cristo e disse que estava com vergonha, porque ele devia ter ganhado 10 milhões. E a gente fica, então, eu estou envergonhadíssimo de saber que a vida passa e você, às vezes, deixa passar as oportunidades. É muito triste isso. Então, aqui no parágrafo 35, ele faz uma oração. Ele disse, Pai Celestial, eu me inclino sobre o altar e peço perdão pelo meu comportamento. Isso aqui era o profeta pedindo perdão. Agora, quem conhece a vida do irmão Branham, a essas alturas, fica envergonhado. Peço perdão dos pecados de todos aqueles que estão ao redor do altar, daqueles membros do tabernáculo que estavam lá orando com ele. Estava pedindo também pelo povo. Peço perdão por esta igreja. Peço perdão pelo corpo de crentes nacional e internacional. Quer dizer, orou até por nós aqui no Brasil, né? E nós estamos de volta nessa mesma oração que está na taça de oração dos santos lá também. E peço misericórdia por sermos tão tardios concernentes às coisas do reino. Há muito interesse por outras coisas. Peço que tu nos perdoe os nossos pecados e retire as nossas transgressões. Perdoe-nos por sermos tão nécios, como temos vindo a fazer tão pouco. Fizemos tão pouco. Como temos tomado muito exercício corporal, temos feito coisas que não deveríamos ter feito. Como temos pecado ante ti, e nesta reunião de domingo à noite, Pai, vendo o profeta da Bíblia envergonhado, nós também nos envergonhamos. E me envergonho diante de ti por causa dos pecados do povo. As pessoas, minha nação, meu povo, eu me sinto envergonhado deles, Senhor, ao ver nossas jovens senhoras caminharem nas ruas e agirem da maneira que agem, e ao ver a prostituição, jovens vivendo todo tipo de vida, ficando em casa ao invés de irem à igreja, levando velhas revistas que não deviam ler, vendo programas sem censuras, ouvindo as piadas sujas de Hollywood, ouvindo velhas músicas do diabo, inventadas por homens de má consciência e consciência vil, os instrumentos do diabo para inspirar as obras do mal. Ó Deus, estou envergonhado de mim mesmo, disse William Branham, por não repreender isto da maneira que eu deveria repreender. Então, a gente tem que entender que estamos fazendo aqui, não estamos nem arranhando o pecado. Ó Deus,
retires minha culpa, peço que tu faças isto, peço que tu perdoe estas pessoas que estão aqui, perdoe a todos nós, ajude-nos a levantar deste altar como novos homens em ti, ajuda-nos a irmos daqui como cristãos devem ir, ajude-nos a deixar a um lado cada peso e o pecado que facilmente tão de perto nos rodeia, que possamos correr com paciência a carreira que está diante de nós, não vendo televisão, não vendo, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, o qual desprezou a vergonha da cruz e suportou por nós, e tomando-a sem discutir, para que ele pudesse santificar o povo com seu sangue. Limpa-nos de toda a injustiça e faça-nos como teus filhos esta noite. Receba-nos com esta oração de arrependimento, ó Senhor, e dá-nos paz e alegria. E nesta noite, quando estivermos em nossa cama, em nossas camas, possamos pensar nesta reunião. Você pensou nisso ainda ontem à noite? Não. Porque eu estava deitado lá pensando nisso. Até conversei com a Janete um pouco sobre isso. Possamos pensar nas condições do mundo, as quais a Bíblia nos tem revelado esta noite. E ao pensar sobre isto, possam nossas faces corarem de vergonha, e que tu possas fazer e trazer paz e alegria a cada coração, Senhor. Estamos nos arrependendo diante de ti, aqui neste altar. Deus, ajuda-me enquanto estou indo adiante agora. Pela fé eu oro que isto esteja em tua vontade e que muitas e muitas centenas de pessoas possam ser ganhas para ti. E ajuda-me a ter coragem enquanto prossigo, não olhando a ninguém senão a ti, o autor e consumador da nossa fé. Conceda isto. Perdoes a cada diácono desta igreja, perdoes o pastor, perdoe os membros leigos, perdoe a cada um dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, perdoa a cada estranho em nossos portões, e que eles possam sentir o impacto do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque estamos nos humilhando diante de Ti esta noite, nos arrependendo com todo o nosso coração. Receba-nos e faça-nos humildes, alvos, santificados, pessoas humildes, seus servos. Conceda estas bênçãos, Senhor, enquanto nos oferecemos e inclinamos nossas cabeças e corações diante de Ti. Pedimos isto no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Então, ele chamou isto aqui, já na mensagem do sexto sentido, ou na mensagem, ele fala sobre o valor da libertação, né, de quando você consagra a sua vida a Deus. E aí, bom dia? Como é que foram as coisas? Shalom a todos. Creio que nós fomos muito abençoados ontem e foi uma mensagem realmente de acordar a nossa consciência, de saber o que nós estamos fazendo, que fruto estamos produzindo. Me lembro dessa parte que o Senhor falou, que o irmão Branham falou isso, não sei se nessa mensagem, mas o Senhor citou isso ontem, que os nossos pais oravam muito mais. Tinha aqui mesmo. Os nossos pais. Os pastores oravam mais, os pais oravam mais. Aqui ele faz, antes de chamar para a oração, ele diz aqui, ó. Quer ver? Pode ir falando que eu vou achar aqui. Que os nossos pais, os pastores antigos, oravam mais, mas a condição de pecado não era como é no nosso tempo presente. Hoje o pecado abundou, o mundo está cheio do pecado, mas nós estamos orando bem pouco. Aqui ele diz assim, ó, ele fala sobre o que nós deveríamos pensar, que os jovens são 10 vezes mais tentados que nós, e que as irmãs que têm suas filhas, que as filhas estão sendo mais tentadas. Ele fala que as mães deveriam se ajoelhar com as suas filhas e orar com elas. Depois ele vem aqui e disse assim: você percebe que nós não oramos nem metade do que os nossos pais oravam. Tá vendo? Pastor, pastor,
Isso é uma coisa, isso não parece que não envergonha o povo, né? Você sabe que nós não nos ajoelhamos o tempo suficiente como os pastores antes de nós faziam? Quer dizer, tinha uma condição, o mundo era muito menos corrupto e eles estavam muito mais na presença de Deus. E nós chegamos à corrupção muito maior e diminuímos o tempo na presença de Deus. E aí a igreja... Esfriou. Né? Então, ele está dizendo isso aqui, ele estava com vergonha da condição da igreja, do povo, não é? E parece que hoje isso não é uma coisa que não... Ó. Então, ele aqui está falando, eu sou culpado de não fazer o trabalho de Deus como eu deveria. É uma coisa... E aí, irmão Diego? Sim, e para nós, os jovens, nós deveríamos buscar mais a presença de Deus, porque o tempo atual que estamos vivendo, onde o pecado superabundou, mas a graça de Deus é capaz de superar ainda mais o pecado. Vamos nos entregar, vamos fazer o papel que Deus quer de nós. O que Deus quer fazer através de nós, cumprir grandes coisas. O profeta se envergonhou de tantas oportunidades que ele passou, que ele deixou passar, e que isto não aconteça conosco. Temos tempo de buscar a face de Deus, de ler, de se entregar a Deus, para Deus cumprir seus grandes propósitos na nossa vida. É uma mensagem realmente que cada um tem que se perguntar o que eu produzi na minha vida de fruto. Pessoas se arrependeram através da minha vida ou estou levando a vida assim? Será que Deus está mais real do que os meus pais antepassados? Nós devemos se preocupar para essas coisas. É uma vergonha para a igreja. Porque, na verdade, eu estava lendo essa semana o irmão Brana dando testemunho de um senhor que foi à igreja, ele era frequentador da igreja por muito tempo. Mas aí ele foi à igreja e voluntariamente levantou a mão e disse, pastor, chamou a atenção do pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. E o pastor disse, oh, mas que felicidade, irmão, vem e tal. Ele disse, mas irmão, você por que tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus? E ele disse assim, o pastor perguntou para ele, mas você tomou essa decisão, foi por causa de qual sermão que eu preguei? Ou por causa do coral que cantou, os irmãos? Ele disse, não, pastor, seus sermões eu aprecio, os irmãos que cantam eu aprecio, mas não foi nem pelo sermão e nem pelos cânticos, é que eu trabalho com um irmão e eu testei esse irmão de todo jeito, eu já humilhei ele, e aquele irmão demonstrou que ele tinha Cristo no coração. E eu quero ser como ele. Aqui. Então, você vê que, de alguma maneira, a nossa maneira de viver prega muito alto. Não é? Mas quando somos testados e fracassamos, então, parece que a gente perde as oportunidades. Né? O irmão Brana não perdeu a oportunidade, foi só em cima do púlpito, não. A oportunidade de mostrar aquele irmão mesmo que estava comentando, falando coisas erradas. E ele sabia tudo. E aquele irmão abraçou e disse, oh, irmão Brana, seu ministério tem nos ajudado, hipocritamente, né? E aí o irmão ficou nervoso, ficou chateado, e disse, mas como é que é hipócrita assim quando o outro saiu? Ele estava falando mal do senhor. E o irmão Brana disse, você acha que eu não sabia o que ele falou hoje na hora do jantar com você? Quer dizer, ele não perdeu a oportunidade de manter seu equilíbrio, sabe, de tratar bem. O Billy Paul, filho do irmão Brana, disse que a coisa que mais impressionava era que o irmão Brana tratava os inimigos como se fossem amigos. Diz, você não jamais perceberia que aquela pessoa tivesse feito mal ao meu pai ou qualquer coisa pelo tratamento dele. Ele tratava os inimigos tão bem como tratava os amigos. E é uma coisa difícil, viu? É uma coisa que às vezes choca. Mas Jesus deu esse exemplo, não foi? Tratou Judas como irmão, né? Foi lá e deu um amigo. Amigo, né? Chamou ele de amigo, né? E a gente vê essas coisas, né? Não é assim, não é tão simples assim, não é?
Mas aí nós temos o irmão Antônio Marcos Romero, que está desejando um shalom para todos nós, e quer saber sobre Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejada para dar entendimento. É só lembrar que árvore na Bíblia representa pessoas, né? O justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Então pega aí a tipologia da Bíblia. Jesus é a árvore da vida, é uma pessoa, e a árvore do conhecimento também era uma pessoa. Então ela tomou do seu fruto e comeu e também deu também ao seu marido e comeu com ela. Então, você para meditar que esse fruto aí não era uma maçã e ela tomou deste fruto, deu conhecimento. Você vai ver o verso 7, e foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira para fazer aventais. Você pode prestar atenção que ela não fez folha de figueira para cobrir a boca. Se ela tivesse comido um fruto, ela teria pecado com a boca, então ela estava cobrindo a boca. Não, ela cobriu a parte que ela realmente sentiu-se envergonhada, que era por onde ela pecou, e foi tentar se justificar diante de Deus. Então, isto nos mostra que a árvore do conhecimento, que era o fruto que não deveria ser tocado, não tinha sido autorizado ainda para que o homem pudesse conhecer sua mulher aqui sexualmente, porque, na verdade, como foi que Adão veio à existência? Pelo sexo? Não, pela palavra falada. Como foi que a Eva veio à existência? Pelo sexo? Não, Deus fez Adão, tirou dele uma costela. Como é que Deus queria que Adão povoasse a terra? Da mesma maneira, pela palavra falada. Será que Deus não sabia que ia haver a queda? Por que ele fez o homem e a mulher com o órgão genital para cair? Deus sabia que a queda viria por ali. Então, ele simplesmente disse não faça, porque sabia que eles iam fazer e já tinha preparado um plano de redenção antes da fundação do mundo. Então, isto era a providência de Deus, deixou prova cabal, que a única maneira que o homem tinha para cair é se Deus desse a ele o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio não nos leva a fazer coisas corretas. Ele sempre nos leva, pode prestar atenção, que a maior parte das decisões da sua vida são erradas, porque você toma a decisão. Mas quando você reconhece Cristo como Salvador da sua vida, a primeira coisa que você faz é querer fazer a vontade de Deus. Então você não escolhe, você cede seus direitos, e aí então a vontade de Deus te leva. Porque a pessoa pensa que quer fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é tomar o caminho certo. Fazer a vontade de Deus, Deus deseja que você seja honesto, Deus deseja que você seja bem-sucedido nos seus negócios, Deus deseja, a vontade de Deus é que você tenha saúde, é que você tenha uma família organizada, é que você não seja hipócrita, é que você seja fiel em tudo que você for fazer. Então, esta é a vontade de Deus. E aí você abre mão das suas escolhas e Deus te dá. Mas aqui era a prova que Deus deixou para que o homem decidisse. Ele foi lá. E aí você vê que não era o homem que caiu. Deus nunca falou para Eva não comer desse fruto. Deus falou com Adão. A Eva, ela passou na frente, foi lá, fez. O Adão amava tanto a Eva, porque ele chamou dizendo que era carne de sua carne e osso dos seus ossos. Então, ele amava tanto que isso aqui tudo é uma figura de Cristo. Que ele, ao invés de deixar a Eva morrer sozinha, bom, você comeu, você se vira agora. Não, mas ele amava tanto que ele disse, eu vou morrer com você. Então é a mesma coisa de Cristo, que viu a humanidade caída e ele podia ter deixado a humanidade de lado, mas ele resolve vir e dar sua vida para nos dar vida eterna. Então isso é o programa que estava lá desde antes da fundação do mundo. Mônica Lima, Pastor César, bom dia. Como devemos agir para não sermos servos inúteis? Uma só coisa, Mônica, só isso, ó, procurar fazer a vontade de Deus.
cada dia diga: seja feita na minha vida hoje a tua vontade. Você vai ver que você vai ter oportunidade durante o dia de, através de alguma ação ou palavra, de testificar de Cristo com a sua ação ou com a sua palavra, e você está caminhando dentro da vontade de Deus, e daqui um pouquinho você está fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer, e fazendo até mais até. Josefa Clarice da Mata: bom dia, pastor, como é que faz a aspirina com mel? Muito obrigado, Deus abençoe muitíssimo, irmão Die também. Olha, irmã Josefa, eu não expliquei a aspirina com mel. Eu disse aqui há poucos dias que se você tiver qualquer sintoma de gripe, sentiu a garganta arder, sentiu o corpo ficar mole, sentiu febre, sentiu coisa, pega uma cebola, preste bem atenção, pega uma cebola, rale a cebola, depois passe ela numa peneirinha e tira aquele sumo dela, esprema um limão e põe uma colher de mel ali, ó, e tome aquilo, vai embora. Quando eu falei sobre aspirina, eu falei sobre pessoas nos Estados Unidos que fizeram um chá de limão. Aí você pode fazer limão com gengibre, também é muito bom, limão, gengibre e mel, se tiver próprios ainda põe. Tem sintoma de febre, toma lá um copo daquele chá à noite com aspirina, e aquilo também é muito bom. Mas tudo isso, agora, o que nós precisamos de falar, estava vindo agora mesmo, ouvindo um médico dizer: todas as pessoas que o coronavírus atingiu e que tinham uma imunidade no organismo que estava alta, não tem nenhum perigo de você morrer. Porque o que vai determinar se você vai morrer é o seu nível de imunidade. Então, o médico estava dizendo ali, irmão, fazendo dois parâmetros, como é que você aumenta a sua imunidade. Como é que é? Olha, comendo uma alimentação saudável. Qual é a alimentação saudável? Frutas e verduras, basicamente, tem um papel muito grande. Quando você cozinha usando açafrão, alho, cebola, também é muito mais do que alimento. Isto também ajuda, principalmente o açafrão, o alho também, que é muito bom, a cebola. Então, ele simplesmente aumenta a sua imunidade. Quando você come, pão, macarrão, açúcar, a imunidade vai embora. E mais uma coisa que as pessoas não sabem. Se tem uma coisa que abre a oportunidade para você trazer vírus para o seu corpo, chama-se leite e queijo. Leite, queijo, iogurte, sabe? Leite e seus derivados, tudo que deriva do leite, é um meio de inflamação para o organismo. E açúcar, então, sabe? Então, essas coisas precisam ser tiradas. E aí? Então, tira aquilo que não presta, coma o que é bom, procure ter pelo menos 15 minutos por dia de um banho de sol. Se você tiver como fazer uma caminhada, excelente. Se não tiver, faça um exercício dentro de casa, mas alguma coisa para poder melhorar a sua circulação, e você vai, se mesmo que esta coisa venha, você vai tirar de letra. Então, são coisas que a gente tem que tomar, que são simples, mas o povo não quer também. Então, vamos lá. É assim, irmã. Dayana e Duda Nóbrega. Pastor, por favor, explica Apocalipse 1, 5 e 6, por favor, irmão. Todos. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, príncipes do rei da terra, aquele que nos amou em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele seja a glória para todos sempre, amém. O verso anterior, deixa eu voltar lá tudo. Fiel testemunha, primogênito entre os mortos, príncipe dos reis da terra, que nos amou e nos lavou em seu sangue. Olha, Jesus Cristo, a fiel testemunha, que é aquele que é a expressa imagem do Deus imutável, infinito, invisível, e este Jesus Cristo, ele é fiel testemunha, por quê? Porque ele testificou desta fidelidade de Deus aqui entre os homens. Ele teve coragem de dar sua vida e foi o primeiro a dar a vida, poder tomá-la novamente. Ele é o primogênito. E seu sangue é um sangue puro, nos lavou dos nossos pecados.
E com isto, aqueles que aceitaram este testemunho, ele fez reis e sacerdotes. Porque, na verdade, você vai ver que o ofício de rei e de sacerdote no Antigo Testamento, eles estão associados à igreja no Novo Testamento. Então, nos fez reis e sacerdotes para poder reinar sobre a terra. Nós não somos apenas pessoas comuns, nós vamos reinar sobre a terra. E, na verdade, o que é o sacerdócio? O sacerdote é aquele que conhece e sabe fazer invocação da presença de Deus. Se você não tiver isto, como é que você atrai Deus para a sua vida? E como é que você pode reinar se você não tem Deus na sua vida? É isto que o Apocalipse está dizendo aqui, que Deus quer que você seja sacerdote, porque o sacerdote fazia invocação e Deus vinha para abençoar, e isso dava a você a oportunidade de reinar sobre todas as coisas. Sonhei que era arrebatado e via Jesus, o que isso pode ser? Irmão Glauberto, você está feliz, foi arrebatado, né? Sonhou que vai ser arrebatado, prepare a sua vida e mantenha a sua vida limpa para que isto seja uma realidade e não apenas um sonho, né? Marcos Olímpio, bom dia. O profeta fala que sobre o mancebo que fugiu despido. Eu não conheço, irmão, não conheço nenhuma citação dele. Por favor, ore pelo meu filho Esdras, que está com forte dor de cabeça. Deus o abençoe. Marcos Olímpio. Sim, pois é. De um rapaz pois é. Sim, eu sei que a Bíblia fala desse mancebo, porque ele está perguntando se o profeta fala sobre o mancebo. Eu não me lembro de uma citação. A Isa Cristina, bom dia, pastor. Peço oração para minha irmã que está com depressão. Vamos orar, irmã Cristina. Célia Pereira, bom dia. Oração para 2 crianças que estão na UTI, nasceu com má formação no estômago. Leandra Fernandes, bom dia, Deus abençoe, pastor César, bom dia, peço oração por minha irmã, está com muita dor na coluna. Deus abençoe, irmã Leandra e família. Ana Ruth da Silva, agradeço a Deus por estas lives, tem sido grande edificação para minha alma, para minha vida, Deus os conserve. Ana Ruth de Chapecó. Muito obrigado, irmã, Deus te abençoe. Ana Maria Belisário. Graças a Deus eu tenho acompanhado todos os dias e Deus não me deixa voltar atrás. Em nome de Jesus, eu quero uma libertação total. O Senhor te dará. Se é teu desejo, Deus concede o desejo dos nossos corações. A Maria Santos, estou me sentindo muito feliz depois que encontrei este canal, estou me sentindo bem alimentado através da palavra de Deus. Moro em Maracanaú, Ceará, Brasil. Paz do Senhor, Deus te abençoe. Olha aí, irmão Antônio Lopes, Jairo Veras, bom dia, pastor, irmão Die. Gostaria que você, pastor, e todos os irmãos, ores pela minha esposa, pois ela é da paz e vida e está vivendo numa doutrina de igreja. Vamos orar juntos. Não discuta, não brigue, não force nada, apenas ore secretamente pela sua irmã, sua esposa. Bom dia, pastor. Eu e meu esposo nos aprontamos para ir para a sala assistir os cultos, como se fosse na igreja. Muito bom, minha irmã Jaildes, muito bem, Deus te abençoe. Está sendo uma bênção, irmã Jaildes, esposa do irmão André. Que maravilha, irmã Jaildes, Deus te abençoe muito, viu? Estou muito feliz de saber disso, muito bom mesmo. Eu até citei aqui outro dia, esqueci o nome da senhora e estava procurando lembrar e perguntei para o irmão Die também, ele não lembrou também de jeito nenhum aqui, viu? Nós estamos ruim de cabeça, mas não esquecemos da sua fisionomia, não é? Irmão André e irmã Jaildes, um casal simpático, sorridente, todos os dois, né? Sorridente, vive sorrindo, muito bonito mesmo o casal. Deus abençoe vocês. Amém. Só estou querendo um neto, viu? Um netinho. Shalom, pastor César, irmão Die, por favor, explique sobre uso de maquiagens. Minha filha quer ouvir para ela entender. Obrigado. Irmã,
nós não temos na Bíblia, só temos uma mulher na Bíblia que se maquiou, que se pintou e ela terminou comida por cães. Ela foi uma mulher perversa chamada Jezabel. Esta foi a única mulher na Bíblia que se maquiou, registrado, e nós sabemos que a maquiagem vem dos pagãos. Então não queira isso na sua vida. Seja você. Coisa feia, né? Uma mulher quando tira a maquiagem, não é ela mais, né? Mudou completamente. Se o marido vê maquiada, mas é bonita, vê sem maquiagem, você, uxa, mas que coisa feia, né? Maria, Ana Maria, olha aqui, para onde, pastor, onde compro uma Bíblia com a tua tradução como a sua? O senhor é uma bênção. Irmã Ana, Maria, esta Bíblia aqui, a melhor Bíblia que você tem com tradução é esta aqui, ó. Ela chama-se Fiel ao Texto Original, Almeida Corrigida, Fiel ao Texto Original. É assim, essa é a melhor das traduções. Irmã Arley, bom dia, pastor César, irmão Die, peço oração para meu filho Felipe Henrique. A área obediência, ele tem 14 anos, tenha paciência, viu? E também a esposa Márcia, né? Tenha paciência que, na verdade, isto é fase e passa. Eliane Silva, Shalom, bom dia, pastor César, eu quero agradecer as orações, o cachorro Cadu, tá vendo? Nós oramos pelo Cadu aqui, né? Que coisa boa, né? É assim mesmo, está se recuperando, estou feliz em ver andando novamente. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão Renan Brasil, oração a seu favor. Pastor, como manter uma vida espiritual constante? Muitas vezes eu começo buscando fervorosamente e acabo esfriando no meio do caminho. Sabe o que se chama perseverança? Em tudo que você for fazer, você tem que ser perseverante. Você tem que sempre colocar força naquilo que está fazendo, não é, irmão Dias? Se você começa e para, Jesus, aqui no Evangelho, na carta de Tiago, diz, é como um homem inconstante, não recebe nada do Senhor. Então, simplesmente diz, eu não vou parar e não pare, continue, daqui um pouco, isso faz parte da sua vida. Porque você vai precisar disso em todos os aspectos da vida, não é só na vida espiritual. Se você não tiver perseverança, você não para no emprego. Se você não tiver perseverança, você vai trocar até de mulher. É verdade. Tem que aprender que perseverança é uma coisa na vida. Neide Soares, bom dia, pastor. Gostaria de saber se é errado um cristão assistir filmes de comédia do tipo Mazzaropi. Olha, irmã, eu não tenho nada contra ninguém assistir filme. Deixa eu parar, vou por etapa, viu? Vamos fazer o seguinte, você vai gastar 2 horas, perder seu tempo, com 2 horas assistindo uma comédia. Você depois me diga se você tem coragem de passar 2 horas de oração. Se você gastar o mesmo tempo para assistir o filme e gastar orando, daqui um pouco a senhora desiste de assistir o filme. Agora, se eu disser para a senhora, está proibido assistir o filme, eu estou te impondo uma condição que o seu coração está pedindo. Mas comece a chegar perto de Deus e ler sua Bíblia e ocupar o seu tempo vago com coisas que são úteis para a sua vida, não é perder tempo com bobagem de Mazzaropi, sabe, com trapalhadas que não vai te ajudar em nada na vida. Então, a vida é uma realidade. Você vai precisar do tempo que você perdeu, você tivesse estudado, você tivesse aperfeiçoado, você tivesse orado, você tivesse feito qualquer coisa que seja útil, porque isso aí é perca de tempo. Antônio Lima, pastor Shalom, irmão Die, ore pelo meu filho Abraão e minha filha Samira. Deus abençoe. Irmão Raimundo Nonato, fale um pouco sobre a condenação das filhas de Sião nos nossos dias e as 7 mulheres do capítulo 4 de Isaías e as filhas de Sião, lá de Medicilândia, no Pará, irmão Raimundo Nonato. Irmão, olha, nós falamos aqui sobre Isaías 4 essa semana já, que você vai ver que era a redenção de Jerusalém. Quando se trata de Jerusalém, todo o concerto
de trazer Jerusalém a um concerto, está falando sobre a nossa vida, porque a Jerusalém, ela representa também o povo de Deus. Se pegar Apocalipse, a Nova Jerusalém representava a esposa do Cordeiro, não é? Então, como representação, não é que a Jerusalém é só um grupo de pessoas, não. Há uma cidade, aquela cidade representa, mas há uma cidade e há um povo para morar naquela cidade. A gente não pode confundir as coisas. Então, abaixa um pouquinho, por favor, Túlio. Então, a primeira coisa é sobre o capítulo 4. A restauração de Jerusalém é uma restauração que acontece na nossa vida. E Isaías 4 fala lá sobre 7 mulheres que desejam ter o nome do homem. Tira-nos do nosso opróbrio e nos dê seu nome. Está falando das 7 igrejas. Mulher na Bíblia representa igrejas, que todas elas precisam do nome de Cristo para sair do seu opróbrio. Isto é, a restauração de Jerusalém, que é a noiva, a esposa do Cordeiro, casada com um homem, né? E aí você vai ver que a Isaías 3, é a outra escritura que você pede, falando sobre as filhas de Sião, que estão cascavelando com os pés, aí vem tudo uma questão de roupas, de andar, daquilo, o objetivo pelo qual eles estão se perfumando. E então tudo isso aí está no capítulo 3, falando sobre as filhas de Sião que estão nesta condição, não é? E você vai ver que tudo depende do motivo e do objetivo. Por que uma mulher quer andar com sapato alto? Um sapato de salto alto. Por quê? Ela tem um pensamento altivo. Por que uma mulher quer andar com sapato de salto alto? Sabe o que a revista Seleções trouxe sobre este artigo? Diz porque elas querem ser sexy. Quando uma mulher põe um salto alto, ela se empina para frente, ela se projeta os seus seios e ela estufa o bumbum. E quando ela anda igual o cavalo machador, balançando as nádegas. Então, tudo isto são espíritos. Por isso o irmão Berna falou sobre os saltos altos, né, que as mulheres nunca deveriam usar. Mas aí dentro da mensagem está cheio de mulher também com salto alto. Olha o tamanho do salto do seu sapato, viu, irmã? 3 centímetros aí o máximo. Ribeiro Táxi. Dentro da minha casa sempre tenho assistido os cultos de bermuda. Tenho me sentido muito abençoado com a palavra. Estou certo? Ué, irmão, quem manda na sua casa é você. Eu não posso mandar na sua casa. Eu não assisto a culto de bermuda dentro de casa. Bom, eu não visto bermuda, né? Nem em casa. Eu não tenho bermuda. Então, o que eu quero dizer para você? Se você está dentro do seu quarto sozinho, assistindo, é problema seu. Não acho que tem problema nenhum. Mas junto com a sua mulher e seus filhos, com as pernas cabeludas lá de fora mostrando isso, acho que está meio feio, não está não? Pensa assim, irmão Ribeiro. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Você queria seguir a Cristo andando de bermuda? Ou você acha que Cristo usaria uma bermuda? Se você acha que Cristo usaria uma bermuda, então continue usando a sua. Lúcia Pimentel, peço oração para meu filho Isaías, está aniversariando hoje. Deus abençoe seu filho Isaías, irmã Lúcia. Pastor, é errado o funcionário cristão pedir aumento de salário para o patrão? Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa bem certa, sabe? Se você for um bom funcionário, você não vai nem pedir, o patrão vai dar. Eu acho que o Túlio de vez em quando recebe um aumento aqui sem pedir. Daniel também. Não é? Mas é verdade. Leninha Pereira, Shalom, pastor César, irmão Diego, poderia me explicar Mateus capítulo 7, verso 6? Não dê o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos, caso contrário, esses pisarão e aqueles voltando-se contra você os despedaçarão. Olha, irmão, o que Jesus está dizendo aqui? Que você não deve... Por exemplo, então você vai falar de coisas de Deus, as coisas sagradas, as coisas espirituais, para quem não quer ouvir, para quem só vai criticar de você. Então, evite fazer essas coisas. Você pregar para uma pessoa e ela te reprovar, te rejeitar, e você vai tornar a dar aquilo para aquela pessoa. Não,
Quando você falou, ela não quer, deixa aquilo de lado e siga a sua vida. Peço oração para Sheila, que foi acometida pela enfermidade do Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Vamos orar também. Duda Mona. Bom dia, pastor, irmão Die, shalom a todos. Peço oração por minha família, pelo meu esposo José, que está surdo do lado direito, crendo na cura em nome de Jesus. Amém. Quixeramobim, Ceará. Vera Lúcia, irmão Flauzino, shalom a todos. Quero agradecer a Deus pelas orações pelo meu esposo, que está se recuperando, já saiu dos aparelhos respiratórios. Com gratidão, irmã Vera e família, nós estamos muito felizes com a notícia. Ontem vi seu áudio, o irmão Francisco me repassou. Não deixamos de orar por ele, nenhum momento, nenhum dia. Estamos seguindo passo a passo. Quando a irmã Nalva me encaminhou o vídeo, que ele estava todo entubado lá, filmando lá, e vocês dizendo, olha aqui o irmão, como chama o irmão? Não, o irmão, irmão Berg está aqui, Flauzinho está aqui, o filho falando, e ele abriu o olho. Eu coloquei a minha mão, irmã Vera, em cima da fotografia lá, em cima daquele vídeo lá. Até então, tinha orado por ele muitas vezes, pegando a minha própria mão e dizendo, Jesus, pegue a mão do irmão Flauzindo lá no hospital e dê saúde para ele. Mas naquela hora eu botei a mão na testa dele ali naquele vídeo e orei. E no outro dia nós tivemos esta notícia maravilhosa aí, que ele já saiu dos aparelhos, que está bem. Para nós é só gratidão. Estou muito feliz junto com vocês, esperando vê-lo novamente, quando tudo isso passar, assentado aqui na igreja conosco, é o nosso desejo. Pastor, ore por mim e por minha família, quero dar meu testemunho em nome de Jesus. Saulo, de Campina Grande, vamos ter a vitória. A Vânia Santos. Pastor César, peço oração pela minha família, em especial para a filha Stephanie, por uma alegria e se encontra uma alergia. E se encontra muito ansiosa, que Deus possa libertar. Amém, amém. Vamos orar sim. Ivanise Fernandes, peço oração pela libertação dos meus filhos, Alisson, Alana e a Andressa. A Renan Alves, shalom, de João Pessoa, que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos. Peço oração pelo meu pai que está enfermo. Rubens da Silva, peço oração pela minha família da Silva, para não perder esse momento da preparação para o arrebatamento através do pastor César. Amém, seu ministério. Obrigado, irmão, Deus te abençoe. Maria Glória, eu gostaria de saber se é pecado usar esmalte. Faça assim, irmã Maria Glória. A senhora nasceu com esmalte na unha? Não? Então seja natural, fique como Deus te fez. É assim que devemos ser. Cristina Silva, pastor, bom dia. Paz do Senhor. Eu já falei agora há pouco, a única mulher que se pintou na Bíblia foi Jezabel. Para que você quer pintar suas unhas? Mantenha elas limpinhas, está muito bom. Pastor, bom dia, paz do Senhor. Jesus, quero me batizar, mas eu moro no Rio de Janeiro. Ore por mim para eu ir no final do ano para o Senhor me batizar. Que Jesus abençoe toda a sua equipe. Deus te abençoe, irmã Cristina. Mas temos aí pastores aí no Rio de Janeiro que podem te batizar também. Shalom, pastor César Augusto, o arrebatamento se dará entre o quarto e o quinto selo? Entre o quarto, não, o arrebatamento fecha no quarto selo, né? Quando o quinto selo ainda está dentro do período em que a igreja está na terra. O quinto selo já se cumpriu. O quinto selo são aqueles que morreram por Hitler, Stalin e Mussolini. Eles estão dentro do período das 7 eras. O arrebatamento se dá na finalização, na verdade, na finalização das 7 eras da igreja, que termina no final do quinto selo. No final do quarto selo, e o quinto se cumpriu antes do quarto, né? Bom dia, é verdade, é porque é um zigue-zague o Apocalipse. Bom dia, Deus abençoe a todos. Pastor César, tomo medicação controlada, já tentei não tomar mais. Quando não posso, tomo, depois de 2 dias passo mal, a síndrome do pânico agudo. Venho lutando contra isto. Vamos orar e pedir a Deus a sua libertação.
Galbino Ramirez, esse aqui, vamos ver de onde é espanhol, é da Argentina. Eu sou Ramírez de Argentina. Le escucho todos os dias, es de muito bendición. Oh, coisa boa. Um abraço, meu irmão, Deus abençoe vocês. Edelson Vieira, bom dia, pastor. É correto afirmar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo? Não tem três pessoas. Dê glórias a Deus, você está glorificando a Deus em todos. Pode dizer glória a Jesus, pode dizer, não há problema. Edelson Vieira, sou casado com uma prima de primeiro grau, tem alguma escritura contra? Olha, irmão, lá no Antigo Testamento havia alguma escritura que falava sobre este relacionamento, né, entre parentes. Nós não temos nenhuma escritura no Novo Testamento contra isso. Delma Freires, bom dia para todos. Irmão Marcelo pede oração pelo seu filho adolescente rebelde, cidade de Ilhabela, Deus abençoe. Olha, só voltando no assunto lá de casado com primo, só os problemas sanguíneos, né, que normalmente às vezes dá problema no nascimento de filhos depois com alguma deficiência, né? Gabriel Vinícius, shalom, pastor, irmão Die, minha avó, irmã Rita, agradece a Deus por todas as lives. Deus abençoe. Eu já falei dessa irmã Rita aqui hoje, que ela é um amor de pessoa, viu? Um abraço para a senhora, irmã Rita. Deus te abençoe muito. Irmã Rita deve estar com seus 80 e poucos anos, né, irmão? Deve ser, né? Eu acho que 86, eu não me lembro agora a idade dela. Marlene Lopes. Pastor, por que na estátua de Daniel os dedos de barro e de ferro eram a parte forte e uma parte frágil? Porque, na verdade, isto é o que é o império, a religião misturada com o Estado, com a política. Fica daquele jeito, irmã. Fraca e frágil. Naninho Carpina. Pastor César, explique sobre a expulsão do anjo Lúcifer nas Escrituras e como veio parar na terra em que vivemos. Olha, irmão, eu só sei que ele foi expulso lá em Daniel, lá em Apocalipse capítulo 12, houve uma batalha no céu, e Miguel com ele foi vencido, o Lúcifer, foi expulso e foi aprisionado, lançado nas trevas exteriores. Ainda então, parece que o planeta vivia em trevas até que Deus organizou. E o camarada apareceu aqui para poder ver como é que Deus tratava com a sua família, e aí então ele enxeretou e entrou no meio da raça humana e quis fazer uma família, e está essa bagunça que nós vivemos até hoje aí. Estamos esperando voltar, e ele vai ser queimado e destruído e nunca mais vai aparecer na nossa porta. Maju Rodrigues, sou de São José dos Campos, olha que terra boa, do pastor Davi aí, pastor Marcos Davi, peço oração por minha vida, minha família e meu trabalho. Deus te abençoe, irmã. Carlos Barbalho, um grande shalom para todos da Fé Perfeita. Nádia Rossane Martins, bom dia, pastor e irmão, peço oração por Ellen, que está com cisto no útero e ovário e precisa fazer uma cirurgia. Ela é nova e só tem um filho. Deus abençoe a mão dos médicos e abençoe a saúde dela, e talvez ela nem precise de fazer cirurgia, não é? Lourdes Vieira, bom dia, pastor, peço oração pela saúde, pois tenho dor no joelho, artrose, mais 3 anos, tem dias não consigo andar. Eu sei, isso é muito horrível mesmo, né? Horrível. Hudson, Vovô Oliveira, bom dia, pastor. Desde novo comecei a ter cabelo branco. Faço mal se pintar da cor natural? Não, eu acho que na cor natural você está deixando a cor que é. Às vezes tem pessoas que têm cabelos brancos prematuros. Agora eu vou dizer uma coisa, irmão Hudson, viu? É uma trabalheira, viu, todo dia, porque o negócio você começa a pintar daqui um pouco, lá vem de novo e você tome tinta de novo. E eu estou sempre vendo as irmãs que pintam o cabelo, às vezes daqui um pouquinho fica parecendo aquelas, como é que chama? Onça malhada, né? Sai preto com marrom e preto com branco e aquela agonia todo dia. Mas é assim mesmo, né?
Daniela Rosendo, bom dia, peço oração pelo filho Miguel e a filha Fernanda Adolfo Rocha. Paz do Senhor, peço suas orações. Lília Lima, filha da irmã Marilânia, Deus abençoe a família da irmã Marilânia, irmão Walter, todos os seus filhos. O senhor pode me explicar sobre as trombetas? Qual trombetas, irmãs? As trombetas, na Bíblia, elas sempre foram usadas como instrumento de Deus para reunir Israel, para introduzir em Israel um momento de arrependimento. Depende do toque da trombeta. A trombeta tocava um toque para reunir, um toque para o arrependimento, momento de fazer um acerto, um toque que chamava Deus à cena, que chamava Deus para vir guerrear pelo seu povo, e um toque da trombeta para introduzir a presença de Deus, que era o anúncio. Tocava-se a trombeta que o rei ia chegando no acampamento. Então, quando o rei ia chegando no acampamento, tinha um toque. Quando era para arrepender, tinha outro para ajuntamento, e outro, quando eles punham-se em marcha para a batalha, então, automaticamente, eles estavam invocando a bênção de Deus, e a Bíblia diz que Deus ouvia aquele toque daquela trombeta e vinha para guerrear pelo seu povo Israel. Isso é assim aplicado. Cadê o toque das trombetas nossa aí? Põe aí, Tunes, para nós. Tem aí? Então eu boto aqui no celular aqui para você ver. Eles escutar, não? Hã? Não, se eu colocar aqui vai para a internet. Para a internet. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha. Vou mostrar para você aí, irmã. É Lília, né? É a Lília, né? Deixa eu mostrar aqui para você esses toques. Ó. Esse toque aqui, ó, chama tequiá, que é o toque do ajuntamento. Ó. Esse é para juntar o povo. Ó. Agora, esse aqui era um toque que chamava o povo para o arrependimento. Ó. E esse aqui era um toque para eles ir à guerra, e isto ia lá na presença de Deus, e Deus se lembrava de vir guerrear pelo seu povo. E esse aqui era quando o rei ia chegando no acampamento. É um toque de ajuntamento, porém mais longo, que trazia um momento de silêncio absoluto, porque o rei estava chegando. E isso é quando nós também chegamos à presença de Deus. Ó. Espero que você tenha entendido. Evandro Silva, bom dia, pastor. Preciso saber se ouvir forró de Vaninho ou forrozeiro fazer bem ou mal, pois eu sinto bem ouvindo forró. Olha, irmão, é assim, a Bíblia diz que se você ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está no seu coração. Se você ama ouvir forró, eu quero dizer que eu amo ouvir os cânticos de Sião. Jaciane Alves, bom dia, pastor. Me explique, Zacarias 14 diz respeito à restauração do sacrifício, porque os israelitas ainda continuarão a sacrificar o cordeiro que já foi feito. Olha, irmã, isto, na verdade, foi muito bem explicado pelo irmão Abma aqui, que quando
Cristo abandonou os judeus, cegou os judeus para ver salvação para os gentios há 2000 anos atrás. Quando ele vier através dos 2 profetas, ele tem que voltar lá onde ele abandonou. Ele não é pegar 2000 anos para frente. Cristo volta lá, através dos 2 profetas. Hoje o judaísmo está dividido. Muitas linhas, como nós temos do cristianismo, batista, metodista, assembleia, enfim, eles também estão divididos, os rabinos. Então, quando Elias vem, ele vem para restaurar. Então, eles esperam Elias. Eu estive em Israel diversas vezes. Todos eles esperam Elias para restaurar. Então, vai trazer a uma só fé. Este é o ministério de Elias. Só que a Bíblia diz que virá Elias e Moisés. Por quê? Porque todos os sacrifícios foram estabelecidos através do profeta Moisés. Então, Elias restaura e Moisés disse: todos estes sacrifícios que vocês estão fazendo, que eu mandei vocês fazerem, era apenas a figura, a sombra do que Cristo viria fazer. Então, esse aí agora é o Cristo, é o Messias, é o Jesus que eles não seguem, que eles foram cegados. Então, eles vão continuar. No início, é um período de tempo que eles continuam até que os 2 profetas venham a eles. Mas isso não quer dizer que eles vão continuar fazendo isso depois que os profetas chegarem. Na verdade, os profetas converterão 144 mil. Só morando em Israel hoje tem 7 milhões. Então, a grande maioria talvez ignore e continue com sacrifício sem validade. Mas é assim que Zacarias disse. Maria Cícera, bom dia, pastor César. Gostaria que o senhor explicasse sobre o véu que foi rasgado. Era para deixar a lei ir seguir a graça? É isso, irmã. Era para deixar a lei. O véu rasgou porque o véu, só quem tinha acesso ao sagrado era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano. E Deus estava abrindo agora o acesso que estava atrás da cortina, que era a arca, a representação da palavra, que era o maná que estava ali dentro, que eram as leis, a todos os povos. Antigamente você não podia entrar, porque você morria. Hoje você morre se você não se aproximar para entrar véu adentro. Marlice Souza, pastor, me explique Lucas 24, 9 e 10. Deus usou as mulheres para anunciar a ressurreição de Cristo, porque as mulheres não podem pregar. Irmã, uma coisa é você ser testemunha de Jesus. Nós nunca impedimos as pessoas, mulher, seja lá o que for, de cantar, de testificar, sabe? Testificar, falar do que Deus fez na vida dela. Agora, uma mulher assumir o púlpito para pregar, a Bíblia condena, não sou eu. Jesus nunca escolheu uma mulher para ser pregadora, nunca enviou uma mulher como apóstola, nunca colocou uma diaconisa na igreja. E tem mais uma coisa, o apóstolo São Paulo disse que é uma coisa indecente a mulher pregar. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ficar com a Bíblia, não é? Então, a gente vai até onde pode ir. Eu não posso proibir a senhora dizer que Cristo ressuscitou. E para quem Cristo mandou elas pregar? Para o mundo? Não. Foi lá e diga, sejam testemunha que vocês me encontraram. E Jesus quer que a senhora seja testemunha que ele ressuscitou, que ele está vivo na sua vida. Mas nunca ser uma pregadora. Uma mulher não foi chamada, nem no Velho nem no Novo Testamento, para exercer o ministério sacerdotal. Bom dia, meu pastor. Peço oração pela minha mãe que levou uma queda dentro do banheiro e machucou o joelho. Tem 78 anos. Vamos orar. Isaías Vargas, peço oração por meu filho. Ontem completou 17 anos e está sendo difícil essa fase. Ele gosta de empinar de moto. Para um cristão isso é errado e muito. Eu já vi muitos com a cara arranhada. Fala para o seu filho que o pastor César mandou falar para ele que o couro do nosso corpo é fino e o asfalto é muito duro, que quando a gente cai, arranha tudo, quebra a cara e bate a cabeça e morre, que não faça isso não, viu? Gabriela Pereira, bom dia, pastor, ore pela minha filha. Rosane Charopen, não é? Charopen? Bom dia, peço oração pela minha saúde. Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Pires Fernandes, oração por libertação, sinto o desejo de fazer a obra do Senhor.
Doralice Xavier, pastor César Augusto, Shalom, explique grande trono branco, os 1000 anos depois, são 2 julgamentos? Não. Vamos por parte aqui. Olha, julgamento do trono branco é depois dos 1000 anos. Olha, vamos pegar a ordem? Arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, 3 anos e meio de grande tribulação. Depois dos 3 anos e meio de grande tribulação, milênio. Depois do milênio, trono branco do julgamento. É o julgamento final. Josué. Pastor, queria saber se os deficientes mentais terão salvação. Estamos sempre na escuta em Vitória de Santo Antão. Sou filho do irmão Zé do Tutu. Irmão Josué, eu quero dizer a você que uma pessoa que é deficiente mental, que tem problema mental, como é que Deus vai trazer um julgamento a uma pessoa que não tem consciência, uma consciência correta? Então, se há uma coisa que nós nunca, isso eu estou ensinando para o povo há muitos anos, se há uma coisa que nós nunca devemos nos meter, é nesse quesito de salvação. Salvação é uma coisa que pertence a Deus. Ele dará salvação a quem Ele quer dar salvação. Então, a gente sempre deve descansar salvação nas mãos do Senhor. Gerlândia Pereira, essa aqui eu conheço, é lá de Souza, viu? Essa é lá de Souza, a esposa do irmão Zé. Não é? Oi, bom dia, peço oração pela minha filha Vanderleia, está passando dificuldade com a sua família. Eu acho que é essa, viu? Pela irmã, minha irmã Vanderleia, está muito bem, irmã Gerlândia. Antônio Soares, me explique quem é o irmão Brana, nunca ouvi falar. Irmão Antônio Soares, irmão Brana, Antônia Soares de Brito, eu estou lendo depressa aqui, não é? Antônia Soares de Brito, me explique quem é o irmão Brana. Irmão Brana foi um irmão, um homem, como eu, como o irmão Diê, não é? Não é nosso salvador, não é nosso intercessor, era um homem que foi chamado por Deus, ele teve um nascimento peculiar, nasceu, tinha uma luz que veio do céu, quando ele, na hora que ele nasceu, era 5 da manhã, pousou em cima da cama dele, o pai e a mãe não eram cristãos, não entenderam o que estava acontecendo. Depois, com 7 anos de idade, ele ouviu uma voz dizendo: nunca fumes, ou bebas, ou contamines o teu corpo, porque haverá uma obra para você fazer quando for mais velho. Depois ele se converteu e ele tinha visões frequentes, e ele via as coisas acontecendo, e ele então começou a pregar, e Deus veio a ele e deu a ele 2 dons, um de conhecer as enfermidades e o outro de conhecer os pensamentos, o que as pessoas pensavam. Então foi um homem que foi usado por Deus para nos trazer de volta aos ensinamentos da Bíblia, sabe, nos trazer de volta a tudo aquilo que foi deixado de praticar pelas igrejas, como, por exemplo, o batismo, a ceia, a crença na Trindade que foi adulterada. Então, ele nos trouxe de volta aos padrões da Bíblia. E este irmão, ele nos ensinou a amar a Jesus de uma maneira muito especial. Então, na verdade, é só isso que o irmão Brana é. Ele teve um ministério muito abençoado em cura divina. Foram 5 ressurreições de mortos, pessoas que ressuscitaram. Foram, olha, milhares, centenas e milhares de pessoas curadas de câncer, cegos, paralíticos, pessoas que tinham perna faltando, curta, ser completada, crianças que não tinham pés, que nasceram sem pés, ele orou, os pés apareceram na hora, pessoas que nasceram sem o globo ocular, ele orou, o globo foi formado. Então, foi um homem usado por Deus, mas nada mais do que isso. Nós não exaltamos este homem, nós damos honra a quem tem honra. Reconhecemos que foi um profeta enviado por Deus para a nossa geração e nada mais do que isto. É isso que a Bíblia nos fala. E gostaria de dizer que a senhora seria muito feliz em conhecer e teremos muito prazer de apresentar à senhora o ministério deste irmão. Mas ensinamos as pessoas a amar a Bíblia e a Jesus, não é? Autor e consumador da nossa fé. Nós vamos agora para a nossa oração e vamos interceder por estas pessoas. Pai celestial, te
Te somos agradecidos por este tempo que passamos com estes irmãos, falando sobre a Tua palavra, considerando os nossos caminhos, vendo o desespero do Teu servo, pedindo perdão pelas coisas que estão acontecendo e que as pessoas estão praticando. E nós Te pedimos nesta hora, nos ajudar e nos abençoar em tudo que estamos fazendo. Há pessoas do outro lado que estão solicitando oração por enfermidades, por problemas com filhos, que estão em fase difícil, e nós pedimos que o Senhor, que é um bom Pai, possa cuidar de cada um. Faça a Tua intervenção, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que as mãos do Senhor sejam estendidas e nesta hora, espíritos de demônios, espíritos atormentadores, que traz desavença, que traz desequilíbrio, que faz com que as pessoas sejam rebeldes, esses demônios sejam banidos da vida das pessoas. Nós pedimos a intervenção se alguém está hospitalizado, como foi pedido aqui, ou alguém vai se submeter a uma cirurgia, que o organismo seja pronto para responder e que as mãos dos médicos estejam prontas, porque a Tua mão possa estar sobre a mão deles para que não cometa erros. Nós Te pedimos, nós Te suplicamos, nos dê um dia de paz e abençoado, no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Nós agradecemos a todos vocês que participaram desta live conosco e nós queremos pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se junte a nós, faça parte da família Fé Perfeita e também acione o sino para receber as nossas notificações. E se você tem sido abençoado, não esqueça de deixar o seu like aí, né? Ou então o seu dislike, mas nós te pedimos que não se esqueça disso, nós não ganhamos dinheiro com isso, nós apenas temos a oportunidade do próprio YouTube indicar este vídeo, esta live para outras pessoas. Se você gostou, nos ajude aí. Deus te abençoe. Tenha um bom dia e voltamos à noite, se o Senhor permitir, às 7h30 da noite. Tenham todos